Nós cumprimentamos a todos na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém? Nós vamos continuar nesse culto tão maravilhoso, leitura maravilhosa que ouvimos, leituras tão especiais que ouvimos. Nós vamos agora ler a Bíblia mais uma vez e eu quero tomar como base para a nossa meditação nesta noite o segundo livro de Samuel, capítulo 23 e versículos do 8 até o 12. Segundo livro de Samuel, capítulo 23, dos versículos 8 até o versículo de número 12. Vamos ler esses versículos, parte daquilo que queremos comentar com os irmãos nessa noite. Lembrar os irmãos, enquanto estão aí afixando na leitura que nós vamos fazer, que essa semana teremos aí um sábado especial, com uma palestra importante aqui às 17 horas, né? Está projetado aí com nosso irmão, amigo e grande profissional João Branco. Ele vai estar aqui dando uma palestra bonita. Eu convidei algumas pessoas também da área para virem aqui no sábado à tarde, sábado às 17 horas. E depois, às 19 horas, e começa o culto, não é isso, Júnior? O culto dos jovens, logo após a palestra. Mas das 17 em diante, nós teremos essa palestra aqui. De Propósito é o livro que ele escreveu. Ele é bastante conhecido na parte de marketing, não é? Ele pertence a uma empresa muito boa, que ele deve falar aqui na parte da tarde, do sábado. É bom que todos nós estejamos aqui para aprendermos um pouquinho mais, né? Sempre é proveitoso para nós. Muito bem, e depois dos outros trabalhos, domingo normal, nosso trabalho, teremos... sexta-feira tem Mastermind também, às 20 horas aqui, com nossos irmãos Murakami e o Marcos Felipe. Sexta-feira, às 20 horas. E domingo, você que está aqui conosco hoje, é bom que convide um amigo para vir. É o culto do amigo. Neste domingo, sempre domingo após a ceia, é o culto do amigo. Então venha, participe conosco, vai ser muito bom. E quem quiser fazer a inscrição para o Mastermind, pode apontar aí e para o QR Code fazer a inscrição. Não sei se para o outro das 17 horas precisa também inscrição. Tá bom, pode vir direto, tá? Mas aí faz a inscrição aqui na hora. Muito bem. Dado esses anúncios de suma importância, vamos fazer a leitura então, segundo livro de Samuel, capítulo 23, dos versículos 8 até o 12. Diz assim: estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi: Jabezão, um taquimonita, chefe dos 3 guerreiros principais. Numa ocasião, com uma lança, enfrentou 800 homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho de Aoita Dodô, ele era um dos 3 principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Pas-damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudar na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Versículo 11: depois dele, Samá, filho de Agé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus. Verso 12: mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Como se pode dizer amém? É uma leitura maravilhosa, uma história fantástica, muito especial. Eu quero usar então esse texto para nós pensarmos um pouquinho como nós devemos defender o mais
precioso. O tema será defendendo o mais precioso. Todos nós temos alguma coisa que Deus nos deu, né? Nós temos muitas coisas que Deus nos deu. Ele está pronto hoje para dar algumas coisas para aqueles que são seus, para os seus filhos. Deus tem dado a cada um de nós pelo menos um pedaço de terra, igual esse homem aqui. Ele recebeu um pedaço de terra que naquela época era muito importante. E eu quero focalizar aqui no versículo de número 11. Volte lá no versículo 11, por favor, Luan. Depois dele, Samar, esse homem era guerreiro, todos eles eram guerreiros, mas Samar especificamente, porque não dá tempo de nós falarmos dos outros tantos, né? Filho de Agé, de Ará. Os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha, quer dizer, uma grande lavoura ali, a plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas o versículo 12 fala o restante da história. Mas Samar, esse que era da plantação de lentilha, tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Muito bem, então nós temos que defender o que é mais precioso para nós. Deus tem dado a cada um de nós algumas coisas que nós plantamos, algumas coisas que nós recebemos de Deus, e dentro dessa leitura nós podemos transformar essa plantação de lentilha. Eu acho que todo mundo aqui conhece a lentilha, né? Uma leguminosa muito boa e forte, né? Muito boa para, principalmente nesse tempo frio, tomar uma sopinha de lentilha, né? À noite é muito bom, saboroso, de dia, né? Então, a lentilha, ela era uma plantação super especial naquela época, e quem tinha uma plantação de lentilha ali naquela região era considerado quase que um grande fazendeiro, porque ele tinha que um esforço tremendo para cavar os buracos, para plantar aquela planta, fazer aquela plantação, e tinha muito esforço, porque tinha que arar a terra, tinha que jogar água para aguar a terra, tinha que ficar cuidando dos insetos para não comerem, não é? Aquelas lentilhas. Era um trabalho de vigia constante, e ele tinha um carinho tão grande por aquelas lentilhas que ele plantou aquela plantação ali. Mas sempre tem umas guerrinhas de vez em quando entre nações, né? E hoje nós estamos visto aí a guerra lá dos nossos lá da Europa, os russos contra os ucranianos, né? Uma guerra que está aí, que era para ser pouquinhos dias, segundo falavam, mas está se alastrando, está se arrastando por longo tempo. Uma guerra que parece, nós estamos aqui longe, a gente não sabe, mas tem coisas preciosíssimas ali na Ucrânia para o mundo, e que eles estão de olho em cima, não é? Mas os ucranianos estão fazendo mais ou menos igual Samar, esse grande guerreiro. Estão lutando, falaram que não entregam. Me arruma essa água aí, Wallace, por favor. Então, nós sabemos que a guerra nesses locais são sempre querendo tomar alguma coisa do outro. E os filisteus, sempre inimigos de Israel, sempre os inimigos de Israel, o povo filisteu, e eles armaram então essa emboscada, armaram essa guerrilha tremenda, e tinha esses homens valorosos que nós lemos aí, que eram os guerreiros de Davi. Então Davi que comandava esses grandes guerreiros, e eles eram muito valentes, e um só matou 800 lá somente com uma espada, não, com lança, né? Com uma lança ele matou, né? E tem vários deles, 800 homens, feriu esses 800 homens com uma lança apenas, e todos eles lutaram. Um ficou com a espada grudada na mão de tanto lutar, mas não parou de lutar. Ele não fechou, abriu a mão para tirar a espada, lutou até o fim. E Samar,
quando viu que os filisteus estavam querendo tomar, saquear toda aquela fazendinha dele lá, a plantação dele, que é tão especial para ele, de alto valor, que custou trabalho, custou tempo, dedicação, esforço, e ele falou: não, eu não vou deixar que ninguém tome o meu campo de lentilha, a minha plantação de lentilha. Esse jovem guerreiro Samar, que nós lemos aqui, ele lutou valorosamente. Só ele podia avaliar o que era aquele campo para ele. Era o mais precioso que ele tinha naquele momento, é algo que Deus tinha dado para ele, e nós transportando para os nossos dias atuais, nem se falando de coisas materiais que Deus tem nos dado, mas pensa, número 1, numa coisa fantástica que Deus nos deu, que é a família. A família é um presente de Deus maravilhoso. Não pensa que é fácil, se ter uma família bem estruturada. Tem trabalho constante, esforço, dedicação, e também tem um alto valor, quando a família vai aumentando. Então, porque sempre casamento é assim, é uma sociedade, a dois, com possibilidade de aumentar, Então pode aumentar tantas vezes. Aí nós vemos as famílias grandes ou pequenas, todas elas têm luta, têm dificuldade, mas se você lutar por ela, pela tua família, é o primeiro ponto que eu quero comparar esse campo de lentilha com a nossa família. Nós devemos lutar por ela, não podemos perder à toa para o inimigo. E os filisteus aqui, para nós hoje, representa o inimigo da nossa vida, que usa artimanhas tremendas, usa pessoas totalmente endemoniadas, totalmente desgarradas das mãos do Senhor, e querem arrancar a nossa família, querem destruir a nossa família. É uma coisa terrível, muito grave realmente, e nós temos que defender a nossa família a todo instante. Esse jovem guerreiro, ele defendeu o seu campo de lentilha, e nós devemos defender também a nossa família. Uma outra coisa que nós devemos defender é a nossa igreja também. A igreja que nós pertencemos é um dos campos de lentilha que dá trabalho. Plantar uma igreja, porque os apóstolos antigamente, hoje tem muitos apóstolos aí também, que depois adquiriram esse título, mas o apóstolo verdadeiro é o plantador de igreja, vai plantando igreja aqui e acolá. Nós temos na Assembleia de Deus os 2 apóstolos, da Assembleia de Deus, que implantaram essa igreja aqui no Brasil, Daniel Berg, Gunnar Ving e tantos outros. Então os apóstolos lutaram por isso, passaram fome, dificuldades, problemas com língua, porque eles tinham uma língua sueca, sabiam um pouquinho de inglês também, mas não sabiam o português. Enquanto Daniel Berg, que era mais fortão, ele trabalhava lá na forja, trabalhava lá na caldeira, trabalhava ferozmente durante o dia. O Gunnar Vingre, que era o mais intelectual dos 2, ele estava estudando português. Estudava português, quando Daniel Berg chegava em casa, ele ensinava tudo que ele aprendeu para Daniel Berg. Assim os 2 fizeram uma parceria fantástica, que enquanto um trabalhava para ter dinheiro para pagar o estudo, o outro ficava em casa, e quando o outro chegava, ensinava. Então foi uma parceria fantástica entre eles. Hoje nós precisamos também dessa parceria entre os irmãos, entre a comunidade de um modo geral, entre a sociedade de um modo geral, um ajudando ao outro. Isso é fantástico, maravilhoso. Isso é realmente plantar um campo de lentilha, fazer uma plantação de lentilha. Então a igreja, a família, mas nós vemos aqui que o povo, dessa leitura que eu fiz aqui, foi todo mundo embora, todo mundo que eu falo, a grande maioria, e só ficaram alguns, esse que ficou com a espada na mão, e ficou lá o Samar brigando até o último, falou: aqui ninguém toma o meu campo de lentilha, e lutou até o fim. Depois nós vamos ver o final disso, que nós já lemos até um pedaço. O jovem guerreiro Samar, que Deus hoje levante
vários samás aqui entre nós, na ADR, das nossas igrejas. Você que está em casa, não sei qual denominação que você é, mas que seja uma igreja forte, que tenha lutadores para defender também aqui o reino de Deus na terra, porque as portas do inferno tentam prevalecer, mas Jesus falou: as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. É uma luta ferrenha, é uma luta espiritual muito grande. Tiago capítulo 4, versículo 7, tem um valor grande para nós, essas leituras. Tiago 4, 7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Quantos podem dizer amém? É resistir realmente. Então ele vem igual os filisteus vieram para tomar o campo de lentilha, mas eu digo aqui uma palavra profética para a sua vida também: a tua família será defendida, porque você se levantará no meio para defendê-la, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então isto é importante para nós, mas nós precisamos resistir ao diabo, ele vai fugir de nós. Efésios capítulo 6, versículo 11, vamos ler também esse verso do Novo Testamento: vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Amém? Glorificado seja Deus. Tem que ficar firmes, mas tem que ter as armaduras. Sem ficar firme, sem ter nada na mão, imagina se Samar estivesse ali firme, em pé, no meio daquele campo de lentilha, sem uma arma na mão, ele não faria nada, ele estaria morto, e também o seu campo de lentilha seria totalmente tirado da sua mão. Isso para nós representa também bastante fé, ou que seja um pouquinho de fé, como Jesus falou, do tamanho de um grão de mostarda. Aí Hebreus capítulo 11 e versículo 1, nós encontramos lá os heróis da fé. Hebreus 11 e 1. Hebreus 11 e 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Então nós temos que ter fé, porque aquilo que nós esperamos é a vitória, e quando nós esperamos a vitória, nós lutaremos até a vitória chegar. Agora os versos que eu li, nesses poucos versos do capítulo 23, você pode ler depois a história toda em casa, do segundo livro de Samuel. No versículo 12 diz que o Senhor deu a vitória, não é? 2 Samuel capítulo 23 e versículo 12, mas Samar tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus, e por fim diz: o Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Concedeu-lhe uma grande vitória. O Senhor concedeu uma grande vitória. Que todos nós possamos dizer um para os outros que o Senhor concedeu vitória ao irmão José, que o Senhor concedeu vitória à irmã Maria, concedeu vitória à irmã, ao irmão, a todos que estão reunindo conosco, porque se levantam no meio da sua igreja, no meio da sua casa, como um guerreiro valente e defendendo a sua confiança no Senhor e com fé. Muito bem, para defender a família, que foi o primeiro tópico que eu falei, que é uma guerra tremenda, que o inimigo nosso, o diabo, ele tenta tirar de qualquer jeito, né, a paz, a harmonia, coloca intriga entre irmãos, entre parentes, né, noras, genros e tios, tias, cunhados, cunhadas, assim por diante. Coloca intriga de tudo quanto é forma. Então a família é algo tão especial, por isso que eu falei defender do mais precioso. O mais precioso é a célula máter da nossa sociedade. Então, sem uma família, nós não teremos
uma nação unida, uma igreja unida, porque a família, ela veio antes da igreja. Se você raciocinar bem, você vai ver que Deus primeiro formou, Ele criou Adão e Eva, então formou ali a família, e depois que veio a igreja, no plano que nós temos palpável e natural. É lógico que na mente de Deus, a igreja já existia, antes da fundação de todas as coisas, mas no plano material que nós sabemos, que é o que nós vivemos, né, aqui na terra, nós sabemos que a família veio antes, primeiro, do que a igreja. Então, a nossa prioridade sempre tem essa escala: Deus, família, igreja. Deus, família, igreja. Devemos defender então a nossa família. O Senhor, Ele dá vitória aos seus valentes, como deu para aquele Samar. Bom, como que a gente vai defender a família? Devemos ensinar e proteger, não é isso? Ensinar e proteger. Se não ensina a família desde pequeno, se não protege, ela vai sempre definhando. Por exemplo, um pai jamais vai deixar um dos seus filhos entrar numa confusão e ele não entrar ali para tentar resolver, para tirar o seu filho daquela confusão, para tirar o seu filho daquele problema que ele sabe que será sério para ele, uma consequência ruim. Então o pai protege para que ele não seja danificado, e aí a sua família também será danificada. O pai, agora, para isso, ele antes precisa ensinar. Os bons costumes têm sido deixados de lado. Ultimamente, principalmente, é muito comum você ver os maus costumes estão predominando nas famílias. Estou falando de uma maneira geral, na família, de maneira geral, mundial, generalizada, secular e também espiritual. Então nós vemos que as famílias têm perdido muito valor, porque nós mesmos não damos o devido valor para as famílias. Nas escolas, a gente vê por aí, nas escolas seculares, primárias, eu tenho professores aqui, Rosângela que está aí, né, Rosângela? Vê que tem uma luta terrível para educar aquelas crianças, né? Para cuidar daquelas crianças, para ensinar aquelas crianças o que é para ser ensinado. Então, na realidade, os pais em casa não ensinam, aí chega na escola, dá um problema terrível. Você vê, não é no Brasil só não, você vê nos Estados Unidos, em outros países, aqueles garotos vão para lá, matam os outros, matam professores, professoras, porque não foram ensinados no caminho que devem andar. Mas nós estamos aqui na quarta de ensino, no culto de ensino da palavra de Deus, é dizer que a Bíblia Sagrada é o nosso manual, é o manual que nós devemos ensinar para as crianças. Como é bonito você ver as crianças aqui no templo, elas chegam aqui, desde pequenininho estão lá no maternal, né, aqui da nossa igreja. Depois, quando começam a caminhar mais, começam a cantar, e quando elas vêm aqui, elas fazem, né, aquela parte bonita que todo mundo gosta de ver, mas poucas pessoas não querem pagar o preço para que aquilo aconteça. Precisa pagar o preço na sua casa, na minha casa. Nós temos que pagar o preço, ensinar a criança no caminho que deve andar, educá-las da melhor maneira possível. E isso é muito importante para que nós tenhamos uma sociedade sadia, uma igreja local sadia também. Defender a nossa família, e o Senhor operará um grande milagre. O Senhor operará um grande livramento nas famílias que estarão protegidas, porque estão sendo ensinadas a tempo. Defendendo também os princípios morais. Os princípios morais hoje têm sido deixados de lado. Onde quer que estiver, nós temos que manter os princípios morais. Não tenha uma vida dupla, como a gente conta sempre a história de Naamã. Quase todo mundo que conhece a Bíblia conhece a história de Naamã. No quartel, ele era o comandante, né, com toda a farda e tal, mas em casa, quando ele tirava a farda, ele era um leproso, homem valoroso, homem muito importante, mas era leproso. Então vivia uma vida dupla, com duplicidade.
E hoje nós precisamos prestar muita atenção nisso, para não termos uma vida dupla, para fora nós aparentarmos uma coisa e dentro de casa sermos outra coisa. Nós não podemos ser leprosos dentro de casa. Leprosos quer dizer cheio de chagas, cheio de contaminação dentro de casa, e do lado de fora apresentarmos com outra face, com outra fisionomia. Isso é uma coisa muito perigosa e danifica. Eu creio que Samar, ele sabia disso. Olha, eu plantei aqui, eu reguei, eu aqui tratei desse campo de lentilha, não vou deixar que nenhum inimigo tire. A tua família também deve ser protegida, e quem protege é Deus, nós sabemos disso. Mas você que é pai de família, que é mãe de família, deve proteger a tua família, e a melhor maneira de proteger é ensinar. Eu vi aqui, eu fiquei muito honrado no domingo passado, a minha sobrinhazinha, não é, Juninho? Ela fez uma oração linda aqui para os pais, aqui não foi nada decorado, nada a ser lido, mas ela fechou os olhos e fez uma oração linda, e as crianças todas acompanhando, até na língua portuguesa ela caprichou bastante, né? Falou tudo direitinho, e a gente sabia que era uma oração do profundo do coração, palavras sinceras de crianças. É sinal que os pais estão ensinando em casa. Como é que isso acontece? Ao sentar à mesa para tomar o café, não vai todo mundo tomando café sem agradecer a Deus. Agradece ao Papai do céu que tem dado o pão de cada dia. Então isso continua crescendo no coração dessas crianças, e elas são sábias, inteligentes, e elas aprendem rapidamente. Mas se você não ensinar, elas não irão aprender. Irão aprender o que? As coisas ruins por aí. A gente olha com bastante pesar as escolas. Eu, quando fiz escola, na minha época era como é que chama o negócio lá, a primeira escola, como é que era, pastor Colotônio? Grupo escolar, aí ele lembrou, grupo escolar, grupo escolar. Meu grupo escolar lá do 1º ao 4º ano, grupo escolar Bartolvino Costa, eu lembro até hoje. Então o nome do grupo escolar, eu tenho lá na minha ficha, tudo isso aí. O grupo escolar tinha as escolas que cuidavam, de antes de entrar na sala de aula, cantava-se o hino nacional brasileiro, né? Então, uma posição tão grande, tão importante, ensinava os bons costumes ali na escola também. Mas eu já era ensinado em casa. Em casa, meu pai e minha mãe me ensinavam. Eu chegava na escola e no grupo, e também depois do ginásio. Na minha época, ainda peguei a época de fazer admissão ao ginásio. Era praticamente um vestibular. Você terminava a escola primária, aí fazia admissão ao ginásio. Era um vestibular para você entrar no ginásio. O Oscar está olhando aí, eu estou vendo você está de máscara, mas está rindo aí, né? Você fez admissão ao ginásio também, né? Então, mas não é tão bom, né? Aí está o nosso professor aí, o irmão Antônio, né, irmão Antônio? Ensinar as sagradas letras é assim também, assim como no campo secular, ensina lá matemática, português, história, geografia. Nós aqui, nós somos cristãos verdadeiros, precisamos ensinar as sagradas letras para as crianças, para que elas cresçam com o temor de Deus. Onde quer que elas estiverem, elas vão defender esses princípios morais e éticos, que nós não podemos deixar de falar. É 1 dia, 2 dias, 3 dias, não cansar. Samar não cansou, ele falou: eu não vou deixar invadir o meu campo de lentilha, eu vou defendê-la. E ele defendeu em nome do Senhor dos Exércitos. Isto é uma defesa maravilhosa. Os princípios morais. Uma pessoa que tinha uma vida dupla também, com duas personalidades. Depois você pode ler em casa, Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você vai encontrar a história de Ananias e Safira. Na casa deles, eram os crentes que mentiam. Quando chegaram na casa de Deus, e Pedro, o pastor, estava lá, foram mentir, então eles receberam a recompensa ruim,
vocês não estão mentindo contra Pedro, estão mentindo contra o Espírito Santo de Deus. Então, quando em casa se ensina que a criança não deve mentir, ela deve falar a verdade, então isso é o que nós devemos primar por isso. A verdade é sempre em primeiro lugar, a verdade é sempre em primeiro lugar. Outro dia eu vi, eu acho que foi a semana passada, não sei, eu vou lembrar direito a colocação que um grande escritor ele colocou. Ele falou da verdade, como que é a coisa da verdade. E então, é lógico, isso aí não é uma apologia que ele fez à verdade e à mentira. Então, ele falou que a verdade e a mentira estavam passeando em volta do lago, de repente fizeram amizade e ficaram juntas ali, andando, a verdade e a mentira. No nosso pensamento são duas mulheres, não é? Então, eles estavam andando por ali, de repente, a mentira falou para a verdade: já que nós ficamos bastante amigas aqui, vamos entrar no lago, vamos tomar um banho aqui no lago, para nós nos refrescarmos aqui. Eu sei que as duas, a mentira e a verdade, aí despiram-se e entraram no lago. E aí começaram a nadar, e ali começaram a nadar. De repente, quando a verdade abriu os olhos, né? Acho que deu um mergulho, abriu os olhos, a mentira já tinha sumido. Não sei para onde que estava. Daqui a pouco ela foi à beira do lago para pegar a sua roupa, para sair. Então ela olhou, a roupa não estava lá. Ela saiu sem roupa, sem nada, andando no meio do pessoal lá, do bairro onde eles estavam, e andando por ali, o pessoal todo horrorizado, aquela mulher andando sem nua ali no meio do povo, ela não achando a sua roupa, não achando a mentira estava bem vestidinha, bonitinha, disfarçada de verdade. A mentira estava andando com o vestido da verdade e todo mundo pensando que ela era verdade, mas não, ela estava com a roupa da verdade, só que a verdade estava lá sem roupa. Ela voltou e entrou no lago novamente, falou: vou esperar aqui ver se ela volta. Como ela não voltou, ela saiu novamente. Diz aí essa alegoria que a verdade saiu sem roupa nenhuma, por isso surgiu aquela frase: a verdade nua e crua, né? Então você vê a verdade nua e crua, sem roupa, porque a mentira levou a roupa da verdade. Que conosco nós possamos estar sempre atentos para que a verdade esteja dominando e não deixe que a mentira tire a nossa roupa e ande por aí disfarçado de verdade. Infelizmente, na sociedade, em todas as comunidades que você estiver, vai ter alguém ali vestido de verdade, só que é mentira. Mas em nome de Jesus, hoje, você que está me vendo lá na sua casa, do seu trabalho, nós estamos trazendo essa palavra. Vamos defender o nosso campo de lentilha, e esse campo de lentilha para nós é a verdade, são os princípios morais, são os princípios éticos, nós não devemos abrir mão deles. Defender a nossa igreja, isso é tão importante. Jeremias capítulo 48, versículo 10. Jeremias 48 e 10, vamos ver aí o que diz. Maldito o que faz com negligência o trabalho do Senhor, maldito aquele que impede a sua espada derramar sangue. Essa primeira frase tem ali uma frase tão forte e importante para nós, que tem uma exclamação ali no meio: maldito que faz com negligência o trabalho do Senhor. Quer dizer, a pessoa não pode fazer o trabalho do Senhor Deus desmazeladamente, não é? Ali fraudulentamente, negligentemente. Nós devemos fazer com bastante diligência, com bastante preocupação de dar certo. Você vê aqui, eu gosto muito do nosso maestro aqui, o irmão Aguinaldo, que ele tem uma preocupação tão grande, né, com o grupo aí da Big Band,
preocupação muito grande com os músicos, como que vai se posicionar, o ensaio, o dia do ensaio, as músicas, arrumar sempre novos arranjos, não é isso? E hinos maravilhosos que tocaram aqui, e que se a pessoa talvez não entendeu muito bem porque o ritmo é diferente, mas no fundo está levando uma mensagem. É importante que esse cuidado com as coisas de Deus, quem faz as coisas de Deus deve fazer com bastante cuidado, não com negligência. Pode ser a mínima coisa na casa do Senhor. Se você está aqui, eu vejo aqui também tem o Leandro que trabalha na parte material da igreja. Então vai arrumar a cadeira na igreja, como aqui, como em outras igrejas tantas que tem por aí, templos que eu estou falando. Aí quando vai limpar ali o Iron, não sei se ele está por aí agora, mas ele trabalha aqui também diurnamente, né? Mais assim diurnamente. Aí vai limpar uma cadeira, vai passar ali. Meu pai sempre ensinava assim: quando você estiver passando ali o pano para limpar aquela cadeira, aquele assento, fala: Senhor, assim como eu estou limpando aqui esse banco, assim como eu estou limpando essa cadeira, a pessoa que sentar aqui nessa cadeira seja limpa também pelo poder da tua palavra, seja alcançada pelo poder da tua palavra. Então, quem cuida das coisas que parecem serem minoritárias, muito de menor importância, não, são de maior importância, porque você prepara o ambiente para alguém chegar, sentir bem e ser bem tratado, ser bem recebido também. Então defender a sua igreja é importante, porque nós não podemos participar da mesa de Deus e da mesa do diabo. Paulo falou isso, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 21, 1 Coríntios 10, 21, são duas mesas, preste bem atenção. Você não pode participar de duas mesas, uma mesa aqui que é do inimigo das nossas almas e outra mesa de Deus. Você não pode durante a semana estar participando da mesa do diabo. Olha o que Paulo diz: vocês não podem beber o cálice do Senhor e do cálice dos demônios, não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Veja que coisa tão forte e bastante importante para nós defendermos aí a nossa igreja, defendermos então os pontos doutrinários da nossa igreja, defendermos também aquilo que nós entendemos como é verdade, não andarmos vestido com a veste da mentira, com a veste da verdade, mas sendo mentira. Isso aí, quando chegar na hora H, vai ser descoberto o que é verdade, o que é mentira. Então devemos defender o nosso campo de lentilha. Muito bem, as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, jamais prevalecerão, mas precisa de guerreiros na oração, na fé, guerreiros que tenham fé, para na hora que for para enfrentar o inimigo, enfrentar e dizer: olha, aqui você não pode entrar, você não tem parte aqui nesta mesa, porque essa mesa é de Deus, essa mesa não é para você. Quando nós entendemos isso, nós sabemos o que é participar da mesa de Deus. Na mesa de Deus tem boa comida espiritual, tem boa bebida espiritual. Na mesa de Deus tem o perfume do Espírito Santo. Na mesa de Deus tem o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Agora na mesa do inimigo só tem coisa ruim, coisa má, que vai trazer muita dificuldade para a sua vida posteriormente. Mas quando nós fazemos assim, nós entendemos que Samar, ele fez tudo isso defendendo, brigando até o último. O Senhor operou um grande livramento. O Senhor quer operar um grande livramento na nossa vida, na nossa família, no nosso trabalho, mas para tanto nós precisamos defendê-lo com bastante intensidade, e o nome do Senhor será glorificado. Eu quero convidá-los para ficar em pé nesse momento. Defendemos o que temos de mais precioso. Defenda o que você tem de mais precioso da sua casa. Você tem filhinhos pequenos, tenha cuidado. Agora tem aí o Joás e a Magna, né? Está vindo aí, né, um bebê novo aí. Então, na realidade, é uma grande responsabilidade, porque a gente sabe que todo dia vocês podem fazer isso e devem fazer. Você colocar as mãos, o Joás, na barriga assim da Magda e orar por essa criança.
mesmo sem saber o sexo ainda, orar, Senhor, que seja um vaso nas tuas mãos, que seja um instrumento teu, para a glória do teu nome. E quando você começa a ministrar a palavra de Deus para essa criança, ela recebe realmente. Já foi provado na medicina, na ciência, que a oração, ela cura, oração liberta. Então, quando nós oramos, as crianças e ali estão em casa, quem sabe, pequenininhas, estão dormindo lá no quarto, mas você chega ali à noite e ora, Senhor, são teus filhinhos que estão aqui, ó Pai, toma conta deles, eu não sei do futuro deles, mas tu sabes, está nas tuas mãos e nós queremos entregá-los em nome de Jesus. É a oração que devemos fazer constantemente para os filhos, para os parentes, para os amigos, para as amigas, que nós prezamos como coisas preciosas e maravilhosas. Tudo que você achar que é precioso, você deve defender. Se alguém for, por exemplo, uma senhora elegante assim, como a irmã Dulce, você vai andando aí com um anel de ouro bonito, aquela pedra bonita, se alguém for querer tirar, a senhora vai lutar para não dar, não vai? Vai defender o seu anel bonito, não é isso, irmã Sueli? Então defende, a pessoa deve defender, que é uma joia. Então, que joia melhor que nós temos do que a nossa família, a nossa igreja? Devemos defendê-la e dizer, não, aqui não, porque isso aqui é algo especial, tão especial, que você não tem parte nisso. Samar foi muito sábio e, portanto, ele recebeu um grande livramento. Quem quer receber um grande livramento aqui, levante a sua mão assim, eu quero orar por você nessa noite. Receber um grande livramento. Eu não sei em qual área que você precisa de um grande livramento. Eu não sei, mas Deus sabe. Ele está aqui para trazer para nós um grande livramento. Eu preciso de grandes livramentos. Grande, pessoal, um grande livramento. Se você precisa, quem sabe de 1, 2, quantos livramentos você precisa, Deus está aqui para nos dar, se nós assim formos fiéis e defendermos com unhas e dentes os princípios que nós aprendemos através da palavra de Deus. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, agora, Senhor, que nós estamos aqui aprendendo a Tua palavra fora ministrada ao nosso coração. Ó Senhor, nós falamos aqui de família, falamos de igreja, de princípios morais, princípios éticos, Senhor, para a nossa vida. Eu creio, Senhor, que aqui neste momento, os que estão no culto presencial, estão em casa, estão recebendo ali a unção da Tua palavra, estão agora pensando e repensando daqui para frente, um divisor de águas para serem verdadeiros lutadores, guerreiros na Tua obra, para que o Teu nome seja glorificado onde quer que estiverem. Ó Senhor, quebra agora, neste momento, todas as correntes, Senhor, todas as marrios, todos, Senhor, os ferrolhos que estão, Senhor, prendendo aquela pessoa de receber a Tua bênção. A cada um de nós recebemos o livramento, mas eu sei que neste momento, na liberação da Tua palavra para nós, para o nosso coração, nós receberemos, confiantes da Tua palavra, o grande livramento, e confiamos naquilo que oramos, porque oramos no nome santo e eterno de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo seja com todos vós, e todos digam amém. Muito obrigado, irmãos.